Olá, alunos da faixa, tudo bem com vocês? Que sorte, hein? O professor Fagner Sandes, nosso novo coordenador, resolveu organizar aqui, chamar os professores, cada um na sua matéria, óbvio, para dar dicas do exame de ordem aqui para vocês. Olha que legal! E para quem não me conhece, eu sou a professora Letícia Aidar. E a gente vai conversar hoje sobre direito processual do trabalho. Eu leciono as disciplinas de direito do trabalho, direito processual do trabalho e direito previdenciário na faixa. Mas hoje, aqui nas dicas de OAB, falaremos sobre processo do trabalho. Então vamos começar para falar, assim, eu fiz um apanhado e eu vi que a OAB gosta um bocado de alguns assuntos e eu trouxe esses assuntos aqui, eu selecionei esses assuntos para vocês. Um assunto legal aqui é a audiência. Como eles têm cobrado audiência. E o importante é a gente saber, por exemplo, o horário dessas audiências. As audiências, lá no artigo 818, elas acontecem das 8 às 18 horas e elas não podem ultrapassar as 5 horas seguidinhas, tá? Uma outra coisa importante também para vocês saberem, é o artigo 815. Esse artigo 815, ele diz que na hora marcada, todo mundo tem que estar lá. Os escrivães, o juiz, né? Nesse artigo 815, no parágrafo único, ele trata de um períodozinho que você pode aguardar por 15 minutos. Mas esse período de 15 minutos é para o juiz comparecer à audiência. Então vamos prestar atenção aqui nesse comparecer, qual é o efeito desse comparecer. O artigo diz, ó, se até 15 minutos após a hora marcada, o juiz ou presidente, que não tem mais presidente, né, gente? Porque agora é vara do trabalho, não é mais junta de conciliação e julgamento. O juiz ou presidente não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar em livro de registros, né? Muito bem. Então, existem duas interpretações, uma errada e uma certa, claro, né? A errada é assim, ó, quando o camarada, quando o advogado, aquele advogado danado da vida, que ele chega e fala assim, aqui, ó, já está 20 minutos atrasada e se retira e já vai dizer lá, vai querer que faça o registro, né, na ata. Mas acontece que esses 15 minutos é para o juiz comparecer à audiência. Não são aqueles 15 minutos, mas o juiz está lá trabalhando, e as audiências foram longas, né? Complicou o negócio lá e acabou atrasando. Esses 15 minutos é para quando o juiz começa a trabalhar. Então, se você tem uma audiência marcada para 8 horas da manhã, já são 9 horas e o juiz, ó, nem tchum, esse caso você pode aplicar esse artigo 815, parágrafo único. Agora, se você tem uma audiência marcada para 9 horas da manhã, já são 11 horas, já são 10h30, mas o juiz está lá desde as 8 horas da manhã fazendo uma audiência atrás da outra, isso não se aplica a essa hipótese, tá certo? Outra coisa importante também é o poder de polícia do juiz do trabalho, que está lá no artigo 816, que está dizendo lá que ele pode mandar se retirar aqueles assistentes que estiverem perturbando, atrapalhando a vida dele, atrapalhando a audiência, ok? Então isso é importante para vocês. Bom, lá no artigo 843 da CLT, a gente tem uma regra importante, tá? Quem representa empregador? Quem representa empregador, tá lá no parágrafo 3º, é o preposto, tá? Então, o preposto é a figura do empregador lá na audiência. Ele precisa ser empregado, Letícia, porque eu vi uma súmula no outro dia, a súmula 377, que diz que precisa. Não precisa. A reforma trabalhista trouxe o parágrafo 3º, desculpa, né? Trouxe o parágrafo 3º, diz que é específico, diz que não precisa ser empregado. O preposto está no parágrafo único e a condição de não precisar ser empregado está no parágrafo 3º, tá?
Isso é muito importante para vocês. Existe também a possibilidade desse empregado e empregador comparecerem sozinhos à audiência, sem a figura do advogado. Pode isso? Pode, gente. Isso é o ius postulandi das partes. O ius postulandi é a capacidade postulatória da parte estar lá sozinha em juízo e ela mesmo se representar. Imagina que coragem absurda dessa parte, hein? E isso está previsto lá no artigo 791 da CLT. O artigo 791, ele dispõe que empregados e empregadores poderão comparecer à audiência pessoalmente, né? E acompanhar até o final. Poderão ajuizar seus processos pessoalmente e acompanhar até o final. Até o final é até botar o dinheirinho no bolso e correr para o abraço, não é isso, gente? Pois é, o TST, na súmula 425, falou assim, ó, aqui no TST não quero saber de ius postulandi coisa nenhuma. Então, o que acontece? Súmula 425 fez uma interpretação restritiva ao que dispõe o artigo 791 da CLT. Lá na súmula 425, o TST disse assim, salvo nas hipóteses de mandado de segurança, ação cautelar ou ação rescisória e nos recursos de competência do TST, não vai ser exercido o ius postulandi. E aí a gente tem que tomar só cuidado com o recurso ordinário, que o recurso ordinário, dependendo da competência originária dele, ele vai ser julgado ou pelo TRT ou pelo TST. Então ele pode ir pelo exercício do ius postulandi até o TRT. Quando ele chegar no TST, ó, não pode não. Se você ajuiza uma reclamação trabalhista, um processo que a competência originária do TST, do TRT, desculpa, por exemplo, uma ação coletiva, por exemplo, uma ação rescisória, o recurso ordinário que porventura vá se interpor perante aquela decisão vai ser julgada pelo TST. Então vai ter que contratar advogado. Bom para vocês, né? Que vão se formar em direito e vão advogar bastante. Bom, entrando aqui em audiência especificamente, a gente tem o artigo 844 da CLT, que dispõe que o não comparecimento do reclamante importa no arquivamento da reclamação trabalhista. Arquivamento é a palavra, tá? Que corresponde à extinção sem mérito. Corresponde à extinção sem mérito. No entanto, o nome específico e o que deve cair na sua prova é arquivamento da reclamação. E quando a gente trata de ausência do reclamado, aplica-se a revelia e a confissão, tá? E aí a gente tem uma situação aqui trazida pela reforma trabalhista, no artigo 844, que são os parágrafos 1º e 2º, tá? Que diz primeiro, ocorrendo motivo relevante, poderá o juiz suspender a audiência e designar nova data. Motivo relevante, tem que ser uma coisa importante. E o parágrafo 2º, né, que muita gente critica, ele diz que na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento de custas calculadas na forma do artigo 789 da CLT, que é o artiguito que trata lá dos valores, dos percentuais das custas, tá? Desta consolidação, ainda que beneficiário da gratuidade de justiça. Ainda que beneficiário da gratuidade de justiça. Salvo se no prazo de 15 dias, no caso de 15 dias, que a ausência, se ele comprovar no caso de 15 dias que a ausência aconteceu por motivo relevante, por motivo legalmente justificado. Então não é qualquer dorzinha de barriga, não é qualquer tropeçãozinho, é um motivo relevante. Aí sim ele vai escapar de pagar essas custas, tá? O parágrafo 3º diz que o pagamento dessas custas condiciona a propositura de uma nova demanda, tá? Então, atenção aí, tá? O parágrafo 4º, ele elenca aqui as situações em que a revelia não tem efeito, tá? Não produz efeitos. E o parágrafo 5º traz uma situação bem interessante, que ele diz o seguinte: ausente o advogado e ausente o reclamado e presente o advogado na audiência,
serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Então, ainda que o reclamado, né, o preposto ou o próprio reclamado esteja lá, não esteja lá, né, se o advogado estiver portando procuração, portando os documentos e a contestação, vai ser recebido. Essa é uma situação importante para vocês saberem aí, e já houve aí, já caiu, já foi cobrado isso, tá? Passando aqui do 845, a gente vai ali pro 846, que diz assim: aberta audiência, será proposta conciliação. E aí eu tenho uma coisa para falar para vocês. Se for proposta a conciliação e houver aceitação, né, se celebrarem o acordo, opa, valeu, é boa essa proposta, tá aí, vou aceitar. Pode isso? Pode, claro. Então, o que vai acontecer? Acabou o processo, né? O juiz vai homologar esse acordo e vai ser pago, e aí o processo vai ser arquivado, vai ser dado baixa lá. Agora, essa homologação desse acordo, é possível haver recurso? A gente vai lá para o artigo 831 da CLT, parágrafo único, que diz que o termo de conciliação, devidamente homologado, ele é decisão irrecorrível para as partes, mas para a Previdência Social não é. Por quê? Porque a Previdência Social, ela pode recorrer daqueles valores que são destinados a ela. Tá? A gente sabe que todo mundo recolhe previdência privada, né? Previdência social, desculpa. Todo mundo recolhe previdência social. Sendo assim, né? Quando o juiz, está lá no artigo 832, quando o juiz homologar esse acordo, ou quando ele decidir qualquer outra coisa, ele vai separar, ele vai indicar se esse processo só contém matéria, verbas de natureza salarial ou verbas de natureza indenizatória, ou se contém os dois, tá? Lá no artigo 832, parágrafo 3º, diz assim: o magistrado, mais ou menos, né, gente, que não tá decorado, o magistrado, quando ele decidir, ele tem que indicar a natureza das parcelas. Então, nós temos parcelas de natureza indenizatória, mas parcelas de natureza salarial. As salariais, elas vão incidir a Previdência Social, não é isso? Se por acaso a Previdência Social, quando for intimada daquela decisão, ela entender que tem uma parcela ali que foi declarada como indenizatória, que não é livre de qualquer contribuição, né? E ela entender que aquela parcela ali foi colocada ali de forma errada como indenizatória, ela pode recorrer, tá certo? Então, atenção, a Previdência Social, ela vai ser intimada daqueles acordos homologados que contenham parcelas indenizatórias, justamente para ela fazer a conferência lá. É indenizatória mesmo? Beleza. Não é indenizatória? Vou recorrer, tá certo? E aí mela o acordo. Se por acaso uma das partes tiver interesse em anular aquele acordo, mas Letícia, parte homologou o acordo, ficou lá feliz da vida e depois se arrepende? Tem algumas situações que pode. Quais são as situações? Aquelas previstas lá no CPC, artigo 966, a ação rescisória. Dá um pulinho lá na súmula 259 do TST, que você vai ver que é somente por ação rescisória que as partes podem rescindir, né? Podem anular o termo de conciliação que for devidamente homologado. Então, quem é que pode recorrer de uma sentença homologatória de acordo? Só a União, meu povo. Só a Previdência Social, tá? Artigo 831, parágrafo único. E se a parte quiser anular aquilo dali? A ação rescisória, ok? Muito bem, mas aí não fizemos acordo, não. Não fizemos acordo, teve discussão lá, ranço puro. Então vai passar para o quê? Vai passar para o momento que você tem que apresentar a contestação, tá? A contestação,
O artigo 847 diz assim: não havendo acordo, reclamado terá 20 minutos para aduzir a sua defesa após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Então, ó, qual é o momento, qual é o período qual é o prazo para apresentação da contestação? Está aqui artigo 847. Mas nós temos o parágrafo único, que também foi inserido pela reforma trabalhista, e este parágrafo único diz assim: a parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência. Então presta atenção, porque a questão vai te falar isso. A questão vai te dar esse bizu. Lembra da professora Letícia Aidar aqui? Lembra da amiga de vocês? Chefe do fã-clube, que está torcendo para vocês passarem nessa primeira fase, na segunda fase, ser doutor, serem felizes da vida, tá? Muito bem. Então, apresentamos a defesa, pode ser, né? Pode ser, quando o processo for eletrônico, ela pode ser apresentada até a data da audiência. E o caput do artigo 847 fala 20 minutinhos, então é data da audiência, tá certo? O artigo 848, ele diz que depois disso aí, o que vai acontecer? Vão ser ouvidas as partes. Então, nós temos aí a possibilidade do juiz de ofício, né? Colher o depoimento pessoal das partes, né? Que, na verdade, ele é o interrogatório. Ou as partes podem pedir ali, né? O juiz pode achar que quer ouvir, o advogado pode achar que quer ouvir a outra parte e fazer esse requerimento. Isso também é prova, ok? Depois a gente passa para a oitiva das testemunhas. A oitiva das testemunhas, a apresentação das testemunhas trabalhistas é interessante. Por que é interessante, Letícia? Conta aí pra gente, vou contar. Olha só, nós temos 3 tipos de apresentação desse rol de testemunha na Justiça do Trabalho. Quando nós estamos no procedimento ordinário, no rito ordinário, que é o mais comum, nós temos até 3 testemunhas para cada parte. Quando a gente trata de inquérito para apuração de falta grave, o que é inquérito para apuração de falta grave? É um processo ajuizado pelo empregador em face do empregado, que é estável, né? Que só o Poder Judiciário pode dizer se ele cometeu falta grave ou não. Está lá no artigo 853 a 855 da CLT e eu aconselho vocês darem uma olhada. Esse rol de testemunha é de até 6 testemunhas para cada parte. E quando a gente trata de procedimento sumaríssimo, olha só o nome: sumaríssimo, rapidíssimo, pequeniníssimo. Esse procedimento sumaríssimo, ele foi criado para dar maior celeridade aos processos individuais cujo valor não exceda a 40 salários mínimos. Presta atenção, não exceda a 40 salários mínimos. Sendo assim, vamos ouvir menos gente, porque tem que ser rapidinho o negócio aqui. Então, o que vai acontecer? Nós vamos apresentar 2 testemunhas tão somente. Então, nós temos aí, com relação à testemunha, artigo 821 da CLT e artigo 852H, parágrafo 2º, também da CLT. Tá certo? Seguindo aí, ouve-se as testemunhas, né? Ouve-se os peritos. Peritos, quem é que paga perito? Artigo 790B de bola. Não é a linha B, é 790-B de bola da CLT. Diz que é parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. Tá certo? Ainda que seja beneficiária da gratuidade de justiça. Diz o seguinte também, que o juiz não pode determinar, não pode exigir que se faça depósito prévio do valor dos honorários periciais, tá? Por quê? Porque não está condizendo com os princípios trabalhistas. Mas e se ele cismar e mandar a gente depositar? Orientação jurisprudencial da SDI 2 de número 98. É mandar de segurança nele, ok? Beleza? Vamos seguir. Ainda com relação à testemunha, esqueci de falar para vocês.
A súmula 357 do TST, ela diz que não torna suspeita a testemunha o simples fato de ter litigado ou estar litigando contra o mesmo empregador. Então, se eu, por acaso, precisar de uma testemunha que está litigando contra o mesmo empregador que eu, ou já teve algum processo contra o mesmo empregador, esse fato sozinho não basta para que ela se torne suspeita. Súmula 357 do TST, tá? Passamos então pela perícia. Já sabemos quem paga e quem paga o assistente técnico. Cada um que pague o seu, porque assistente técnico não é obrigatória a apresentação, tá? E aí a gente já instruiu esse processo e vamos dar uma finalizada aqui, né? Depois que a gente instrui o processo, a gente tem uma segunda tentativa conciliatória e depois dessa tentativa conciliatória, caso não surta seus efeitos, caso não haja a celebração de um acordo, nós vamos ter a sentença. Sentença trabalhista é igual a todas as outras. Tem aquelas etapas, relatório, fundamentação, parte dispositiva, igualzinho. Só no procedimento sumaríssimo que se dispensa o relatório. Não é proibido não, tá, gente? Só dispensa o relatório. Beleza? Vamos falar mais um pouquinho sobre a presença das partes. E eu vou dizer para vocês uma coisa que é importante aqui. Nesse primeiro momento aqui, vamos supor aqui, abriu a audiência, tá faltando reclamante, a gente já sabe que é arquiva. Tá faltando reclamado, a gente já sabe que é revelia e confissão. Mas vamos supor que essa audiência tenha já seguido e aí, pá, contestou. Depois dessa contestação, o juiz olhou, recebeu a contestação, abriu lá no sistema a contestação e falou assim, meu Deus, que contestação enorme é essa? Temos aqui uma contestação de 50 páginas, temos uma contestação com 150 documentos, temos uma contestação com 4 preliminares. Dá para aquela audiência seguir? Difícil, hein? Mas se seguir vai estoporar toda a pauta do juiz. Mas, geralmente, o que ele faz? A requerimento da parte. Ou, de ofício, ele suspende a audiência e marca uma nova data. Dá prazo lá para os advogados se manifestarem e marca uma nova data. Nesta nova data marcada, tá todo mundo ciente. Nesta nova data marcada, faltou o reclamante. O que acontece? Não arquiva. Súmula 9 do TST. Sabe por que não arquiva? Porque o processo já foi contestado, então a lide já está estabilizada. Então o que vai acontecer? Aplica-se a confissão, tá? Então, súmula 74. A súmula 74 é bastante cobrada. Dá uma lidinha nela. Súmula 74, ela tem 3 itens. O item 1 diz que aplica-se a confissão a parte que intimada com aquela combinação não comparecer para prestar depoimento pessoal. Então vamos lá, gente. A parte, eu dei o exemplo do reclamante, mas se o reclamado faltar neste momento, depois de contestada a ação, também vai levar aí a confissão. Tá certo, povo lindo de morrer? Agora vamos falar rapidinho, nesses minutos finais aí, sobre recurso. Recursos trabalhistas. Nós temos vários recursos trabalhistas, né? Nós temos o embargo de declaração, que não é um recurso trabalhista, mas ele tem cabimento na justiça, no processo do trabalho, e tá lá no artigo 897-A da CLT. Leiam, por favor. Aí nós temos o recurso ordinário, que tem esse nome de ordinário, não é à toa, eu sempre falo isso. O recurso com o nome de ordinário lá, não é danado, é ordinário mesmo. Olha só, o recurso ordinário, ele tem cabimento para quase tudo, gente, menos na execução, tá? Mas ele tem cabimento, ele é a primeira, é como se fosse uma apelação do cível, tá? Ele tem cabimento para os processos de competência originária na vara do trabalho e também no TRT, tá? Se eu ajuizo o processo na vara do trabalho, dessa sentença, se não couber embargo de declaração, pá, recurso ordinário. Se eu ajuizo esta ação no TRT, dessa decisão, se não tiver embargo de declaração, qual é o recurso? Pá, recurso ordinário. Lembra? Ordinário. Ele tem cabimento, então,
nos processos de competência originária nas varas e no TRT. Portanto, ele é julgado pelo TST ou pelo TRT ou pelo TST. Ele cabe nos processos coletivos e individuais. E ele também tem cabimento para análise, né, e reexame de fatos, provas e direito. Olha só, vira-lataço, né? Muito bem. Esse recurso ordinário, vamos no normalzinho que a gente conhece aqui. Se por acaso o processo começou na vara do trabalho, primeira sentença, pá, recurso ordinário, que vai ser julgado pelo TRT. Desta decisão do TRT, cabe o quê? Cabe recurso de revista, que vai levar o processo para o TST. Só que o recurso de revista, ele só é julgado pelo TST e ele não tem cabimento para reexame de fatos e provas, súmula 126 do TST. Lá no TST, quando se julga o recurso de revista, a gente tem os embargos, que a gente chama de embargos do TST, mas a CLT chama de embargos, que está lá no artigo 894 da CLT, tá? E ela só serve, ela também tem cabimento, tem hipóteses de cabimento específico, como, por exemplo, no caso de contrariedade entre decisões de turmas, tá? É importante que vocês leiam. E lá no TST, depois dos embargos, cabe o quê? Cabe recurso extraordinário. Então faz assim a escadinha. Coisas importantes para eu falar para vocês. No recurso de revista, tá? O recurso de revista, quando tiver sendo interposto num processo que está seguido pelo rito sumaríssimo, ele tem hipóteses de aplicação, hipóteses de interposição mais restritas ainda, que são somente súmula do TST ou súmula do STF e afronta a Constituição da República. Onde está isso, Letícia? Artigo 896, parágrafo 9º da CLT e a súmula 442 do TST, ok? Bom, eu espero... deixa eu falar só mais uma coisinha. Eu ia encerrar, mas me lembrei de uma coisinha. Eu falei para vocês que não cabe recurso ordinário na execução, não é isso? Não, não cabe. Então cabe o que, Letícia? Agravo de petição. Preste atenção comigo. Agravo de petição rima com o quê? Execução. O agravo de petição, ele está lá no artigo 897, a linha A da CLT. Artigo 897, a linha A da CLT. E ele é o recurso específico para a execução. E o parágrafo 1º dele traz aí um pressuposto importante, um pressuposto extrínseco importante desse recurso. Que para que ele seja interposto, a matéria dele vinculada, né? Está na execução, está falando de alguma coisa de valores, taxa de juros, como que se aplica, como que não se aplica. Nesse caso, é necessário que se delimite a matéria, porque senão ele não vai ser conhecido, tá certo? Então, o recurso de agravo de petição é o substituto do recurso ordinário quando a gente está na execução. Ok, povo lindo? Um beijo para vocês. Qualquer dúvida me procure. Eu estou nas redes sociais. Eu tenho a minha rede social particular, que é Letícia Aidar, que é o meu Instagram, né? Letícia Aidar. Tem o Instagram profissional, que é coach_OAB. Coach_OAB. Qualquer coisa vocês podem me procurar, manda mensagem pelo direct ou me procure, de qualquer forma que eu estou aqui à disposição de vocês e torcendo muito, para essa aprovação na OAB, viu? Um beijo, crianças, e até a próxima. Tchau!